Vamos lá, beleza? Vamos começar, né, nossa primeira aula abordando o tópico de criação de materiais no Blender. Essa aula eu vou recapitular algumas coisas que eu não tinha falado há um tempinho já, vou tratar de outros assuntos e vou entrar propriamente dito nos aspectos do material, tá? Como vocês bem sabem e lembram, aquela aulinha de primeiro render, materiais, né, são shaders, em inglês vocês vão ver isso como shader, nada mais é do que uma aparência que a gente dá para determinado objeto. Só que aí depende de algumas outras coisas. Depende de influência da luz, depende de que tipo de material ele é, se ele sofre reflexão, se ele é polido, se ele tem refração, se a luz bate nele e deforma como um copo cheio de água. A água, ela refrata a luz, né? Ou aquele famoso vidro que a gente coloca no forno, o refratário, né? Ele é um vidro grosso, uma camada grossa de vidro, que influencia, sim, como a luz passa por ele, tá? Ele altera o ângulo da luz, o caminho dela. Isso tudo é importante de entender para na hora que a gente for criar materiais. Se o objeto, né, se o material em si proposto, ele tem refletividade, se ele tem aspecto metálico, se ele reflete, como esse chão aí, ó, que eu coloquei, né, que está refletindo bem o nosso Monkey, nosso objeto padrão do Blender. Esse material ficou muito bacana, né? É muito fácil de fazer hoje, devido a algumas coisas que aconteceram ao longo dos anos com o Blender. Eu vou falar disso aqui hoje. Algumas coisinhas que vieram para dentro do Blender e assim, a equipe que desenvolve o Blender está sempre atento, né, a isso, as coisas que vão acontecendo, as tendências de mercado. Isso é muito bom, porque ele realmente é um software muito competitivo a nível de 3D, tá? Ele não é o único software do mercado, né, que o mercado tem predileção, mas ele é muito bom, ele é muito competitivo, tá? Beleza? Então eu vou fazer alguma coisa aqui do zero para abordar os tópicos da aula de hoje, tá? Embora tá muito bonitinho isso aqui. Tá vendo? O chão, ó. Notem que o chão tem bastante refletividade, ó. Ele também tem um aspecto meio de porcelana, né? Ele ficou com um aspecto de porcelana, ó. Porcelana polida. E ele ainda tem um outro recurso que, se vocês notarem, a luz passa um pouco por ele. Atravessa um pouco ele. Pouquinho, mas atravessa. Tá? Lembrando que esse objeto é isso aqui. A cena é isso aqui, ó. Vou fazer aqui de novo, tá? Pra gente ver os conceitos, né? E aí quando eu coloco na prévia, né, no Viewport Shading, ou também aqui, ó, eu tenho esse Viewport Shading, que é o do em tempo real, né? O Cycles, eu vou recapitular isso, não sei se vocês lembram. Ele vai fazer um cálculo, né, ó. Só que eu vou usar a segunda opção. Vou lembrar isso aqui, né? Vamos relembrar. Eu falei disso na aula de primeiro render, mas vamos relembrar, é bom, né? Fica a nível de conhecimento. E beleza. Vou criar um novo aqui. Beleza, ó. Padrão. Tá? Padrão. Vou jogar isso fora. Shift A. Vou criar um Monkey. Ó, macaquinho. Padrão do Blender. Vou apertar aspas. Botar na vista front. Apertar ou o G, né? Só que eu vou ligar, no caso, a ferramenta. Ou eu posso apertar G e segurar o Shift, né? No caso, Y. Eu quero ele aqui, ó, no plano do chão. Beleza? Quero ele certinho no chão. Ele andou um pouquinho para fora. Eu vou colocar um plano. Shift A. Plane. Vou apertar S. E aumentar consideravelmente isso, tá? Para que quando eu botar minha câmera, não me atrapalhe. Beleza? Porque eu quero colocar um angulamento de câmera aqui. Show! Quando você quiser ocultar um objeto que está criado
para não te prejudicar no modo de visualização, né? Ah, poxa, eu estou fazendo alguma coisa, está na frente e tal. Bem, tem duas opções, né? Você seleciona o objeto e aperta H, ou você oculta ele pelo olhinho da coleção. Aqui no Blender a gente tem essa vantagem, né? Ó, a gente tem essa vantagem, tá bom? Então também pode ser feito desse jeito. Mas para você trazer de volta todos os objetos que foram ocultos, é Alt H. Então o H, ele oculta, ele hide, e o Alt H cancela essa ação. No caso, ele show, ele mostra. Mas aqui é bem específico do Blender e da maioria dos softwares de 3D. O Alt ele sempre vai funcionar como um atalho que cancela o comando. O H oculta, o Alt H traz de volta a visualização, entende? Mas você também tem a liberdade de fazer ali do lado, né? Você não é preso em nenhum momento para isso, tá bom? Eu vou aplicar um modificador aqui, que eu ainda não falei dele em aula, quando eu vou dar aula de modificadores parte 2, mas eu preciso tratar de assuntos de material para depois falar daqueles modificadores, porque alguns vão influenciar a aparência do objeto, tá? Então eu vou colocar um modificador, que eu ainda não usei ele, que é o Smooth, tá? Para deixar o objeto mais macio, tá vendo? Eu dei uma pequena esmufada nesse objeto, tá bom? Deixa eu verificar uma coisinha aqui. Tá certinho. Eu vou aplicar aqui umas camadinhas de smooth. Deixa eu ver. Vou botar aqui em Shade Smooth. Lembrando que o Shade Smooth, gente, ele só mostra como que seria a aparência. Ele não transforma o objeto, tá? Você pode renderizar, mas ele não transforma. Ele não acrescenta visualização de malha. Ele não faz isso aqui, tá? O responsável por fazer isso aqui é o Smooth, tá bom? Eu coloco o Shade Smooth, ó, para eu ver que melhorou um pouquinho minha aparência, né? Ó. Sem o modificador, com o modificador. Show. Como eu já estou satisfeito com isso, né? Eu vou aplicar ele, ó. Apply. Beleza? Bom, agora pronto. Agora é definitivo. Agora o objeto está esmufado. A gente usa muito esse termo no 3D, né? A gente tem um hábito muito feio de verbalizar as palavras erradas, né, cara? Em 3D tem muito disso. Ah, esmufar. Em jogo tem muito disso também, né? Aquele spawnar, que é o spawn. Aí a gente cria um verbo que é o spawnar. Eu spawno, tu spawnas. É horrível isso, mas fazer o quê? Beleza, tem isso aqui, né? Ó. Nada demais. Nada demais. Vou trabalhar duas coisas para eu começar a ver o que eu quero. A câmera e a luz. Não existe material, não existe render sem câmera e luz, né, gente? Não existe isso, tá? Para eu ver a câmera, eu aperto 0, né? Ou eu posso vir aqui e ligar o meu câmera view. Beleza? Tanto faz. Eu aperto 0 e eu percebo que está bem fora do que eu quero, né? Com a câmera selecionada aqui, ó, eu aperto G e eu vou acertar aqui a câmera. Eu quero isso aqui bem quadradinho no meio, tá? G, para quem não lembra, é a tecla de movimento. Eu não segurei Y nem X para travar eixo, tá? Livre. A câmera está se movendo livre para eu poder mexer no enquadramento, né? Vou apertar S na câmera, tá? Deixa eu sair da câmera, para vocês verem o que está acontecendo. Eu vou aumentar um pouco o raio de alcance da câmera. Eu não estou aumentando o quadro, tá? Eu estou aumentando o raio de alcance da câmera. Só para a gente ter uma percepção do que está acontecendo. Ela está mostrando, ó, daquele jeito ali, tá vendo? Ó? Assim mais ou menos que ela está pegando. Ó. Aperto 0, pode ver que é isso que está acontecendo. Show. A luz, aquela luz está muito no alto. Como eu aproximei muito a câmera, eu posso mover isso, tá? Deixa eu ir lá na luz. Essa luz aqui, ó, tá muito em cima, né? Vou apertar aspas. Tá vendo? Aí eu vou escolher o lugar que eu vou colocar essa luz, tá? Hoje eu vou trabalhar com uma luz somente. Vocês sabem que tem como colocar mais, duplicar. Hoje eu vou trabalhar só com uma, tá? E aí, finalmente, eu quero ver, né? Cadê o meu render? Cadê minha aparência? Mesmo não tendo material nenhum, eu já consigo ter uma noção.
E eu quero ter a noção de como a luz está se comportando aqui. Então eu preciso ligar a visualização na viewport de material, de render. Né? Então eu venho aqui em cima e eu posso escolher o viewport shading ou esse aqui. Tá? Esse é o render preview. Esse é o viewport shader mesmo, tá? Tanto faz. E aqui é legal, ó, que ele me explica isso. Olha aqui, ó. Material Preview, Display in Preview Mode. Aqui, ó, já é aplicável ao render, tá? E aí eu vou aqui na luz, coloquei na posição mais ou menos, né? E eu tenho aqui, ó, o Viewport Shading Preview Mode, né? Display Material in Preview Mode. E eu tenho esse outro aqui, ó, que é o do render mesmo, ó. Display Render Preview. Tanto faz, cara. Ó, eu tenho esse e eu tenho esse. Esse é mais legal por causa do material. Mas antes dele, eu quero deixar ele aqui, porque eu quero visualizar que essa luz está bem estranha na posição que ela ficou, né? Eu queria mais ou menos ela aqui, ó. Só que ela está muito intensa, tá? E eu vou habilitar algumas coisas. Vou falar agora da sombra e da luz, tá? Se eu vier aqui nas engrenagenzinhas, né? E nas configurações do render, tem um monte de coisa que eu vou mexer aqui agora, tá? Um monte de coisa. Deixa eu clicar fora. A luzinha, tá vendo? Na lampadinha, eu vou tirar um pouco a intensidade dessa luz, cara. Ela tá muito forte. Olha aqui como ela tá. Tá muito forte, tá? Eu vou colocar ela, sei lá, em 200. Agora ficou muito fraca. Bicho, é meio termo, né? Se ela tá em 1000 watts, pronto. Já melhorou, tá? Já melhorou. Só que aí, gente, vamos lá. No render que a gente está usando aqui, eu tenho dois tipos de render. Vocês lembram disso? Eu tenho o Eevee, que é aquele renderizador em tempo real, da prévia, e eu tenho o Cycles, que é de uma qualidade muito melhor, muito mais profissional. O problema é que o Cycles, ele consome muito processamento do meu computador. Né? Não é essa a intenção hoje. Eu posso deixar no Eevee, sim, mas eu tenho que mudar algumas coisas. Tá? Tenho que calibrar algumas coisas, porque essa sombra ela está muito ruim. Ela está muito ruim. Não é interessante isso daqui. Mas antes disso, eu vou na luz, eu diminuí a intensidade dela, né? Deixei em 500 watts, tá? E aqui na parte de Shadow, que tá ligado, né? Ó, essa luz está gerando sombra. Você pode renderizar com ou sem, tá? Tudo no 3D é você que escolhe. É você que manipula. Você escolhe fazer do jeito que você quiser. Você pode sim. Só que aí, ó, eu vou aqui no Shadow e eu vou mexer no Bias, no valor de Bias. Quanto menor o valor de Bias, tá? Mais dispersa eu vou ter essa sombra. Ela está muito aberta. Ela acaba furando coisas que não precisam. Então aqui, ó. Se eu aumentar o valor de Bias, ó, ela até craquela. Olha isso, a sombra. Fica estranho, tá? Eu vou deixar o valor bem baixo. Ela fica bem difusa. Show? Beleza, né? Shadow Bias. Sempre lembra desse nome, tá? Você vai lá na luz, né? E coloca em Shadow Bias. Esse é o ângulo do render, tá? 0 para ver a câmera. É legal você trabalhar assim. Vou voltar aqui no render. E no Eevee, eu vou ligar o Ambient Occlusion. O que é o Ambient Occlusion? Ele esculpe melhor as sombras, tá? Ele esculpe melhor essas sombras. Posso ligar um monte de coisa, tá? Posso ligar um monte de coisa. Por hora, eu vou deixar assim. Lembra que eu tenho o Cycles. O Cycles é incrível, né, cara? Olha isso. Só que o problema do Cycles é esse aqui, ó.
Ele está consumindo a minha placa de vídeo, memória RAM e processador, para me dar uma prévia que agora eu não quero. Só que hoje eu tenho uma coisa muito legal para falar. Eu vou deixar, aqui eu tenho cycles em CPU e GPU, tá? A GPU é um pouquinho mais rápido, ó. Mas hoje eu quero falar uma coisa. Eu estou usando o IVE para prévia, porque eu não quero consumir espaço. Mas eu vou vir aqui e deixar marcada essas duas opções que vocês não devem estar com ela, tá? Vocês só devem estar com o Cine Lights, ou se bobear nem ela. Quando eu coloco em Cine World e Cine Lights, ele me dá os cycles dentro do IVE. Entenderam? Ele me dá os cycles em qualidade, mesmo aqui também, tá? Ó, tanto faz nesse modo ou nesse modo. É legal deixar nos dois, para quando você alternar, ter essa visualização. O que ele está fazendo aqui, então? Ele está mostrando para mim a prévia do Cycles usando o IVE. Tá? Então é bem legal isso. Fica mais leve, não é para você exportar, é simplesmente para trabalhar em prévia. Eu estou no... Tá? Você pode ver que agora ficou igual, né? Não fez tanta diferença agora, por causa disso. Porque eu deixei configurado dessa maneira. Isso é bom, vai facilitar muito o processo de vocês, tá? E vamos dar continuidade. Finalmente eu vou criar meu primeiro material. Quando eu clico, vocês podem ver que agora não tem opção de material aqui, ó. Porque agora estou trabalhando com cena e com luz. Mas aqui que eu vou clicar no macaquinho, ou no plano, aparece para mim esse carinha aqui, ó, que é as propriedades de material. Beleza? E aí eu vou criar o meu primeiro material, o meu new. Meu primeiro material, tá? Certo? Ele criou o material 01, eu vou chamar de macaco, porque é o material do macaco. Vou clicar no plano, criar o material, e vou chamar de plano. Primeira coisa. Isso eu já mostrei para vocês, tá? Eu vou clicar no macaquinho de novo e escolher uma cor. Vou colocar aquela cor mais ou menos que eu tinha deixado, tá? Esse verdinho aqui, ó. E esse plano. Agora eu vou fazer um azulado. Show? Aonde que você está mexendo, professor? Estou mexendo aqui. Na cor de base. Vamos lá. Vou tecer um pequeno comentário, uma história rapidinho sobre isso aqui. O nome desse material é o principal, né? É o material base do Blender. Isso está diretamente ligado à Disney. A Disney. Por quê? Quando começou o 3D a se popularizar na indústria da Disney, deixa eu jogar isso aqui para cá, para poder acessar rápido. Quando se popularizou, tá, esse conhecimento da Disney, deixa eu abrir um blog aqui, ó, tá? Tá vendo aqui? A Disney, ela queria ter uma aplicação mais dinâmica para os seus filmes 3D. Ou seja, eles queriam que a pele, que a madeira, que o pano, que o cabelo fosse feito de um único material. Um único material. E que ele só precisasse sofrer alterações de aparência, de propriedade, e não que fosse criado um novo material. Se vocês notarem aqui, ó, eu vou compartilhar esse link, eu vou compartilhar essa imagem, tá? Esse tipo de artigo, isso é um artigo, tá? Isso foi criado um artigo da Disney, lá, tipo, quando começou a Pixar, quando começou a animação 3D, de 90 para 2000 e 2010, né? Essa década, essas 2 décadas. Por quê? Todo mundo sabe que o 3D consome muita informação do computador, tá? E os caras estavam em processo de desenvolvimento e estavam fazendo muito trabalho, muita animação. E aí deu um problema com eles, porque, cara, a gente precisa entregar isso num tempo mais rápido. E criar um material para cada coisa estava consumindo muito. Estava atrapalhando a produtividade e prejudicando o processo de exportação. Por quê? Porque é grande, é pesado, atrapalha.
Então os caras foram desenvolvendo isso, né, uma equipe gigantesca, né, que trabalha para a Disney, que são os melhores profissionais do mundo na área, e desenvolveram um artigo criando a partir disso um conceito de que dá para fazer com um único material tudo que eles precisam dentro de uma animação. Tudo. Um único material, tudo. Apenas alterando valores das propriedades. Então eu tenho um material de base, que é chamado de BSDF, tá? E aí eu quero, por exemplo, dar uma aparência mais metálica. É o mesmo material que eu vou usar para a pele. A diferença é que eu vou acrescentar mais refletividade. Ou que eu quero fazer uma aparência de pele, né? Que é o Subsurface Scattering, que eu vou mostrar assim aqui. Então, com um único material, você consegue isso. Os desenvolvedores do Blender viram esse artigo, prestaram atenção nesse artigo. E aí falaram, caramba, que interessante. Vamos colocar isso no Blender. Vamos aplicar isso lá. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles pegaram esse artigo da Disney, né? E foi feito pela Disney mesmo, tá? Tem um artigo, ele está em inglês, depois eu compartilho com vocês. Depois eu mando o link aqui no Discord. E é aqui, ó. Usem isso como uma referência para o que vocês querem. Aqui a gente tem quase todas as propriedades populares da criação base de um material. Tá? Isso aqui não é ainda a parte de texturização, de mapeamento, isso são assuntos para as próximas aulas. Nesse segundo mês de Blender é só material e renderização que eu vou abordar. Mas aqui você já consegue produzir muita coisa relevante para o seu trabalho só com um único material, que é esse Principal, tá? BSDF. Beleza? Aí os desenvolvedores do Blender, olhando isso, incorporaram isso dentro do Blender. E é exatamente isso que eu acabei de criar. Não existe mais outro material de base que não seja esse. Isso salvou o Blender. Isso salvou o Blender. Por quê? Porque isso chamou a atenção para os desenvolvedores da Disney começarem a usar o Blender como programa para trabalho. Então isso aqui salvou o Blender. Ele deu uma popularidade para o programa. Entenderam? Que ele já não estava mais tendo. Isso nos anos 90 e 2000. O Blender é muito antigo. Mas aí as pessoas começaram a usar o cinema 4D, o 3D Max, o Maya, que o pessoal que trabalha com animação usa muito. Só que aí o Blender, vendo esse artigo da Disney, puxou para eles. Tá? O que é esse cara? Eu vou aqui na aba de Shading, aqui em cima, para mostrar para vocês. Ó. Shading. Tá? E ele abre para mim isso aqui. Em outras aulas a gente vai ver isso aqui com muita profundidade, porque eu vou fazer acoplamento de outras coisas, de material, de nódulo, de textura, de bump map, de mapas de visualização. É um caminho sem volta. Mas se a gente notar isso aqui, ó, esse é o material. Ó. Deixa eu puxar mais aqui. Esse é o material. Esse é o Principled BSDF. É o material da Disney, que o Blender incorporou. Então ele deu um poder muito grande. Antigamente, se eu quisesse fazer, por exemplo, uma textura, eu teria que puxar para cá. Eu teria que trazer isso. Então agora, cara, dentro do Blender, eu tenho a possibilidade de fazer qualquer material que é usado nas grandes animações. Quando você vai ver o Netflix, vai ver o Disney Plus, é a mesma coisa, tá? Isso é muito legal. Muito bom, tá? Lembrando que eu estou na aba de Shade aqui para ter essa visualização de mundo aqui, tá? A aba Shade do Blender é muito poderosa, muito poderosa. Aqui, ó, eu posso criar novo, Shift A, só que aqui eu não estou criando um novo objeto, tá? Eu posso criar novo shader. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer na época alguma coisa, eu poderia vir aqui Shift A, botar um Volume Scatter e linkar ele com esse camarada, tá? Linkar ele, por exemplo, no Metallic. Ó. Então tudo isso era possível, ainda é, tá? E é um caminho sem volta, tá? Isso aqui vai crescer, 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 crescer. Aplicar, ó, textura, ó. Isso vai aumentar o nível de produtividade enorme pra gente. Assunto das próximas aulas, tá? Então isso é o material principal, o principal material que tem aqui dentro do Blender. Mas não se engane, não é simples.
Não é básico. Vou voltar para o layout. Essa cena é incrível, né? Olha só. Ele está fazendo uma simulação desse ambiente aqui, tá? Que é um mapa de 360 que ambienta o objeto para que ele simule esse material. Tá bem simples ainda, né? Só botei uma cor, mas já tem uma aplicabilidade. Vou voltar para o layout. Vou voltar por aqui. E eu vou começar a trabalhar alguns detalhes, cara. Tá? Alguns detalhes do material. Uma vez criado, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, ó. Uma vez criado esse cara, eu tenho um monte de configuração que eu posso usar aqui. Por exemplo, eu quero que esse macaquinho ele tenha uma aparência mais brilhosa. Aqui eu tenho um monte de informação, tá? Eu tenho o anisotropic, eu vou abordar isso com mais profundidade em outras aulas. O que cada tópico desse aqui faz? O metálico, alguns são bem óbvios, né? O metálico, o specular. O specular é o brilho de refletividade sobre o objeto. Por exemplo, se você estiver olhando agora para o teu celular, ele é polido. Ele tem um specular, ele tem um brilho de specular. Tá? E aí você aumenta a quantidade ou não. Por exemplo, um vidro fosco não tem tanto espécula. Ele tem, se colocar alguma coisa perto dele, ele vai refletir aquilo, mas vai refletir bem pouco. O material polidaço, um plástico polido, uma capa plástica, é muito espécula. Tá? E eu tenho como influenciar a cor desse espécula. Todos esses nódulos aqui podem ser linkados. Tá? Por exemplo, o Subsurface Color. Daqui a pouco eu vou falar dele. Tá? Ele está branco, mas o objeto está verde. Eu vou até aumentar o tom de verde desse objeto. Um pouquinho mais verde. Olha lá. Tá? Eu tenho o Roughness. Vocês podem ver que alguns já vêm com ele, tá? Ele já veio com um pouquinho de Subsurface, ele já veio com Specular, ele já veio com Roughness, ele já veio com Sheen Tint, um pouquinho de Clear Coat, tá? Eu quero tirar um pouco esse Roughness porque eu quero ele mais brilhoso, polido. Então, ó. Tá vendo? Ó? Se eu colocar o roughness, ele fica parecendo uma borracha. Se eu tirar, ele ganha um polimento. Uma aparência melhor de polimento. Show? Detalhe que só tem uma luz aqui, mas já tá muito legal. Tá? Esse chão eu vou colocar metálico. Então eu vou aumentar o metallic. Aumentar esse metallic e tirar o roughness. Beleza? Quero ele bem bonito, bem polido. Tá? Isso é legal pra caramba. Aí vamos lá, eu posso colocar, deixa eu ver, espécula no chão, tá? Tô no chão. Mexer um pouquinho nesse espécula. Eu vou subir um pouco mais essa luz. Quero ela melhor aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que já mudou, cara. Só de colocar um material básico. Com esse material, vocês conseguem fazer tudo. Só com ele. Só com ele. Dá pra fazer um monte de configurações, cara. Um monte. Tá? Deixa eu colocar um anisotropic. Só um pouquinho. Eu já gostei demais. Só do fato dele ser metalizado, eu já gostei demais. Tá? Deixa eu colocar no Cycles aqui pra gente ter uma noção. E com a GPU, tá? Olha lá, o metalizado computando. Tá lendo ainda, tá? Sabe o que é legal? Eu tô tendo uma prévia do render na viewport. Na viewport. Então isso é muito bom, tá? Ó o efeito metalizado aqui, ó. As sombras ficaram muito fiéis, cara. O brilho do objeto, né? Com apenas o Principal BSDF. Eu não vou ficar falando BSDF o tempo todo não, tá? O Principal, material principal, que hoje é o default do Blender.
Entendam, dá para fazer miséria só com esse material. Eu acho ele ótimo para começar a nossa primeira aula de materiais. Ele é muito poderoso. E eu vou acrescentar uma coisinha que vai fazer um diferencial tremendo. Tá? Acho que já foi. Ó. Só que eu quero voltar para aquele Eve com cara de Cycles, que eu não tenho que ficar esperando a renderização. Na câmera tá assim, ó. A câmera tá bem grande, né? Olha que legal. Ó. O enquadramento tá bem legal. Só que eu não quero agora. Já pro Eve mesmo. Já tá bonito pra caramba no Eve, pô. Posso botar aqui, ó. Lembrando que eu tenho que deixar Cine Lights e Cine World. Tá? Tanto aqui quanto aqui. Senão, ó, vai ficar bonito também, né? Beleza? Subsurface Scattering. O que é o danado desse cara aqui, ó? Que tá aqui nos materiais? O Subsurface. Tá vendo? Logo embaixo do Base Color tem um tópico chamado Subsurface. O que é o Subsurface? Subsurface Scattering. Vocês vão notar, deixa eu puxar uma imagem aqui do Subsurface. Subsurface Scattering. Pronto. Isso é o Subsurface Scattering. O que é o Subsurface Scattering? Nossa pele, né, ela tem essa capacidade de ficar quase translúcida ou até transparente em pontos mais finos. Vocês podem ver aqui essa mão, através da luz, a gente consegue ver um pouco dentro dela. Um pouco. Isso vai causar aquele aspecto de pele e de objeto refletivo que a gente tanto quer no 3D. Tá? É, claro, a mão é cheia de músculo, de osso, então no meio da mão, mesmo se você colocar na luz, você não vai ver nada. Mas nas pontas dos dedos e na pele, você consegue ter esse nível de refletividade aqui, ó. Quase transparente. Tá vendo? O nome disso, ó, dá pra ver através. Né? Ó, aqui, ó. O nome disso é o Subsurface Scattering. Tá vendo? Tem várias coisas no Blender sobre isso. Que é isso aqui, ó. É esse tópico do Material Principle. É o Subsurface. Tá? E olha o que vai acontecer quando eu colocar ele. Já vai dar uma diferença absurda. Pode ver que já mudou. Eu já tenho, ó, essa cara de porcelana. Fica muito legal. Tá? Fica muito legal. Beleza? Eu já tenho isso. Só que tá entrando verde e tá saindo branco a luz. Tá entrando verde e tá saindo branco. Por que isso, professor? Por causa do seguinte. O Subsurface Color tá branco, mesmo que a cor do material é verde. Então o que eu aconselho? Deixa a cor que sai da refletividade ficar da mesma cor do objeto. Pega essa cor e arrasta para cá. Pronto. Olha como é que já mudou. Vou dar um Ctrl Z. Tá? Peguei o objeto, vou aumentar o Subsurface. Vou puxar esse cara e pronto. Então agora eu tenho um objeto com esse aspecto do Subsurface Scattering, só que eu já tenho uma cara que entra uma luz verde e sai uma luz verde. Cara, tá ficando muito bonito esse material. E olha isso. E é o mesmo material que os caras usam na Pixar e na Disney. Quando eles querem pano, eles colocam outras propriedades. Quando eles querem pele, eles usam Subsurface e colocam uma cor de pele. Né? Aqui tá verde, mas eu poderia colocar um salmão, um rosinha. Né? Ó. Ficou muito, né? Tá vendo? Claro que eu não ia colocar esse speckle e esse roughness tanto, né? A pele ela é um pouco mais assim, ó.
Ela tem o Subsurface Scattering, mas ela tem um brilho fosco, tá vendo? Ó? Ela tem isso, tá? Ela tem essa cara, ficou legal. Mas ela tem essa aparência meio elástica. Isso aqui ficou parecendo uma pele sintética, né? Ficou muito bom. Tá vendo? Só alterando propriedades básicas eu já consigo chegar nesse resultado, tá? Então, gente, eu quero que vocês desmembrem bastante isso, criando uma cena. Desculpa, deixa eu corrigir. Eu quero que vocês apliquem isso naquele trabalho. Por isso que eu falei que eu não quero que me entregue o trabalho ainda, o de isometria. Eu quero que vocês produzam, guardem e comecem a partir de hoje a criar materiais para ele. Simplesmente, se eu quero a capa de um livro, eu deixo ele com mais roughness. Se eu quero um objeto polido, como uma lâmpada ou uma luminária, eu vou tirar o roughness para ele ficar mais polido. Se eu quero algo que tenha essa aparência mais emborrachada, eu coloco Subsurface Scattering. Né? Se eu quero uma mesa que dá aquela impressão de que eu passei um poliflow, um Ultramóveis, eu vou colocar mais espécula. Se eu quero um objeto que lembra uma caneta, eu vou colocar um metálico, para dar um ar mais de metalizado, mais polido. Desse único material você consegue aplicar em tudo, tá? Em tudo. É muito, muito legal. Show? Beleza? Eu já vou falar sobre o aspecto de renderização. Eu vou sair dessa imagem com renderização, tá? Vamos lá. Eu vou para Cycles. Sair do Eve, né? Ó. Vou para Cycles. E eu tenho aqui dois modos. O modo que eu estou vendo pela viewport e o modo que eu estou vendo no render. Tá? Eu posso colocar ele para CPU ou para GPU. GPU, placa de vídeo. CPU, processador. Professor, eu não tenho placa de vídeo externa. Eu tenho aquela Intel HD Graphics dedicada. Já já eu vou falar disso. Tá? Deixa eu só acabar isso aqui. Vou deixar em GPU, porque minha GPU é consideravelmente boa para isso. Se não for, eu troco. Tá? Agora, uma coisa que eu acho importantíssima. Notem que aqui na viewport, mesmo colocando no Cycles, eu vou deixar marcado o máximo de samples 1024. Eu sei que meu computador aguenta, tá? Se o seu não aguentar, não coloca esse valor. Esse valor é padrão. Mas se você vê que o seu computador não está aguentando, diminui. Aqui é o máximo de samples que ele vai me dar uma prévia na viewport. Tá? Pode deixar em 500, em 600, não tem problema. E liga o denoise. Vem aqui no denoise e liga o denoise. Tá? Beleza? O denoise. E eu não vou deixar esse denoise em 1. Eu vou deixar ele em 16. A cada 16 samples, ele vai tirar para mim o ruído. Ó, crashou. Viu? Acontece muito, cara. Fechou. Fechou sozinho. Ele já não aguentou. Tá? Perdi meu macaquinho. Perdi meu macaquinho. Acontece. Viu? Acontece em tempo real. Eu dei mole, era pra ter salvo, cara. Deixa eu fazer aqui rapidinho uma cena aqui e salvar. Viu como é que acontece? É raro, mas acontece muito. Poxa, macaquinho. Antes de testar material, eu vou salvar. Quem sabe faz ao vivo, né? Beleza. Shift A. Plane. Deu uma bugada boa, hein? Uma bugada forte. Não aguentou a pressão. Deixa eu tirar essa luz aqui. Que loucura, mano. Chorou bebel no mato. Beleza? X-Move. Tranquilo. Deixa eu criar dois materiais.
Trunks. Gostei da posição dessa luz. Deixa eu mexer no bias. Viu que loucura, mano? É raro, mas acontece muito. Deixa eu diminuir a intensidade dela. Show. Deixa eu salvar isso aqui, gente. Pronto. Deixa eu salvar. Show? Viu? Acontece. Vamos para os Cycles. Eu vou usar a CPU, tá? Vou puxar mais a CPU mesmo. Acho que a CPU vai aguentar melhor. Tá? Eu vou ligar o denoise. E eu não vou colocar 16, tá? Vou colocar 3. Já melhorou. Tá? Isso é importante. Importante. Outra coisa que é interessante. Eu preciso deixar também, tanto no render quanto na viewport, o denoise. O que é o denoise? Tirar ruído. Tirar ruído. Tá? Vou dar um confere aqui rápido no material desse cara. Deixa eu ver um negócio aqui. Esqueci de configurar a luz. A luz não. O render. O ambiente occlusion. Show! Tá? Cara, e é isso. Duas coisas para terminar. Aqui é o limite de tempo que você quer que o Blender te dê na quantidade de segundos. Por exemplo, Blender, me dá em 10 segundos o máximo que você conseguir. O máximo que você conseguir, Blender, em 10 segundos. Beleza. Tá vendo? Ó? Em 10 segundos, ele me deu isso aqui. Tu viu? Ele leu e depois ele aplicou o denoise, tá? Professor, não foi em 10 segundos, foi em 16. Tá, ele leva alguns segundos para armazenar na memória interna dele. Depois que ele armazenou a informação, ele começa o processo de render. Olha aqui. E ele aplicou um denoise. Vou fechar isso. Vou salvar, né? Pronto. Agora pode explodir o computador. Isso aqui é a quantidade de limite que eu estou dando para ele. Se eu deixar mais, vai melhor. Tá? Isso é bom para quando você quer testar. Por exemplo, 3 segundos. Blender, eu quero que você me dê em 3 segundos o máximo que você conseguir. E eu estou com o denoise ligado. Então ele vai renderizar em 3 segundos, um pouquinho mais para armazenar no cache. E depois que ele deu o render, ele aplica o denoise. Sem o denoise, ia ficar tudo craquelado. Eu não tinha falado isso naquela aula de primeiro render. Estou deixando para falar nessa aqui. Isso é muito bom para o teu trabalho ficar melhor, com uma cara mais profissional, tá? E, gente, esse erro que deu aqui do Blender fechar, eu vou deixar no vídeo, tá? É bom porque fica muito orgânico, acontece. Acontece, tá? Eu só quero fazer uma coisa aqui, cara. Vou mudar um pouquinho a rotação dessa câmera aqui, mano.
Pronto. E eu vou mudar também a posição. Aí eu vou sair vou para perspectiva, né? Não sei se ficou bom ou não. Não. Foi pro lado errado. Quero rotacionar ele para cá. E aí trazer essa câmera para cá. Para eu ter esse campo de visão. Opa. Boa. Vamos ajeitar ela, né? Opa. Beleza. Melhorou. F12. 3 segundos. Ó. 4 segundos, tá? E agora ele vai aplicar o denoise, ó. Aplicou. Sem denoise. Olha lá. Olha o objeto azul metálico. Olha o objeto que eu apliquei, o Subsurface Scattering. Cara, fica muito bom. Fica muito bom. Qualquer objeto que você fizesse aqui vai ficar legal. Tudo bem que ele levou esse tempo rapidinho também, porque tem nada, né? Será que se eu clicar e criar mais alguma coisa, ele aguenta? Uma simples UV Sphere. Opa! Shade Smooth. Vou fazer a mesma coisa, eu vou aplicar o material. Só que aqui eu quero uma coisa bem nada a ver. Rosa. Um roxinho, né? Sem subsurface. Vou aplicar o subsurface. Só um pouquinho. Mas bem metálico. Polidaço. Olha lá. Ctrl S. Aí eu quero agora no render que o Blender leve 20 segundos para me dar alguma coisa boa. Vai ter mais tempo de produção para renderizar. F12. Tá salvo, né? Então se explodiu o computador. Olha lá, bem metálico, ó. Tá vendo? Esse material, Principal, ele tem um poder de fogo, cara, sensacional. Sensacional, tá? Ele tem um controle de edição muito bom mesmo. Aí, ó, que lindo. Cara, ficou muito bom. 28 segundos. 28 segundos que levou. Tá? E ficou com um controle muito bom de luminosidade, ó. Gente, é isso. Primeira aula de materiais, tá? Bastante informação, né, do que cada coisa faz. Tem muita coisa. Estamos na base do Monte Everest. Muita coisa para subir ainda. Ficou muito bonito, cara. Vou salvar essa imagem porque eu gostei dela demais, tá? Não sei se eu salvo. Vamos salvar ela? Nem tá photoshopada. Última coisa. Professor, você falou que ia comentar sobre a placa. Se minha placa for da NVIDIA e tal, você pode usar a GPU usando o método CUDA. Se minha placa for interna, você pode usar o One API. Tá? É bom pra caramba isso. Ó, aqui você tem diversos modos de renderização, tá vendo? Ó, Cycles, Render Devices. Nenhum, que é impossível. CUDA. Tanto o processador quanto a memória, ou quanto a placa de vídeo. Optics, que também é feito para, sem ser a NVIDIA, AMD. O Hype
e o OneAPI. Esses são os modos que você vai usar, tanto o Hype quanto o OneAPI, para quando você tem aquela placa dedicada, a Intel HD Graphics. Isso vai ajudar muita gente no processo de produção. Eu venho aqui em Edit, Preferences, System. Tá? E aí eu consigo achar esse modo. Eu renderizei com a CPU. Com a GPU eu vi que deu uma chorada. Eu estou no outro computador, né? Se eu tivesse no meu que tem Core i7, eu acho que ela aguentaria mais. Mas ó, me entregou o que eu queria, cara. Tá? Em Edit Preferences System. Eu uso geralmente esse aqui, né? Ó. Ele reconheceu minha placa de vídeo. Mas poderia não ter reconhecido. Tá bom? E, gente, é isso. Subsurface Scattering, material, tá tudo aí, tá tudo gravadinho. O céu é o limite, tá? Próxima aula a gente vai continuar falando de materiais, de nódulos, vou abrir o shading e vamos que vamos.